O assunto de hoje, nós vamos então começar numa nova dispensação a falar sobre o primeiro dos selos do juízo. Vamos então fazer uma oração. Pai amado, Deus bendito, estamos dando continuidade, prosseguimento à série sobre escatologia e tratando a respeito da nova dispensação, a dispensação do juízo, que será iniciada com os estudos de hoje. Nós pedimos a Tua graça, fala conosco, Teu Espírito Santo ilumine o nosso ser, abençoe a nossa vida, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. São 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças da ira, e nós vamos falar então, você pode ver o tema desse estudo, que é o primeiro selo, e nós colocamos como subtítulo: o anticristo firma um acordo de paz com Israel. O primeiro selo, ele é aberto, e aí surge um cavaleiro montado num cavalo branco. Quando João ele vai apresentar a sua visão, ele vai apresentar em partes. Nós estamos aqui na terceira das visões de João, e nessa terceira visão ele dá início, dá prosseguimento a abertura de um pergaminho, né? A tradução bíblica atual fala livro, mas é um rolo, que o termo grego biblion. Então ele abre, e esse rolo tem 7 lacres, e à medida que os lacres vão sendo abertos, ou seja, os selos vão sendo abertos, então é importante dizer que quando falamos de selos, não estamos falando de selos como das cartas dos tempos atuais, não é isso. Estamos falando de selos no caso de lacres, que vão sendo rompidos. Então, esses lacres, você pode ter uma ideia na imagem que você pode ver agora. Esse, por exemplo, é um pergaminho, é uma representação, pode colocar, por favor? Essa é uma representação de um pergaminho com 7 lacres, 7 selos. Esses são os selos que vão sendo abertos. Então, esse é um modelo para você ter uma ideia aproximada. Somente uma pessoa autorizada, ela podia abrir os selos, autorizadas e capacitada para isso. Então, antigamente, por exemplo, quando os correios, os mensageiros levavam uma mensagem de um rei para outro, ninguém podia abrir, ele era selado, ele tinha um selo, tinha um lacre. E somente quando o lacre era aberto apenas pelo rei, então se lia a mensagem. E através da mensagem se trazia o juízo. Então essa é a representação que nós vemos da visão que João tem. E ali então são apontados assuntos que estão guardados para os tempos do fim. Existem assuntos que estavam guardados até o momento de que alguém pudesse abrir esses lacres, que ninguém tinha condições. O livro do profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, nós lemos no capítulo número 12, versículos 4 e 9. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o que diz aí? O tempo do fim. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, Daniel, séculos antes de Cristo, ele tem essa visão, ele tem a visão dos tempos do fim, mas há coisas que estavam guardadas para serem abertas apenas no tempo do fim. Então, o que nós vamos começar a ver agora são eventos que vão começar a ser desencadeados nos tempos do fim, nessa dispensação do juízo. Agora, quando nós falamos sobre a abertura desse pergaminho, desse selo, a abertura dos selos, a grande questão é quem tinha condições, quem tinha autoridade, quem tinha capacitação de abrir aquele selo, aquele assunto. E essa pergunta, então, ela vem com a resposta de um dos 24 anciãos. Apocalipse capítulo número 5, do versículo 2 ao 3, e no versículo 5, nós lemos o seguinte: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Essa é a pergunta de um anjo forte, uma pessoa com grande capacidade no mundo angelical. Ele perguntava quem é digno. Ninguém tinha condições de abrir aquele selo, ninguém tinha autoridade, ninguém tinha capacidade. Então ele pergunta: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu,
nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E no versículo 5 nós vemos a resposta: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Jesus é o vencedor, é o grande vencedor na história. Ele venceu, e por causa dele ter vencido, venceu o pecado, venceu com a sua morte naquela cruz de Calvário, venceu a morte pela ressurreição. Jesus venceu. Então o Cordeiro de Deus, diz o texto, a raiz de Davi, depois vamos falar sobre isso, sobre a linhagem de Davi, mas ele quebra os selos, ele tem as condições, a capacidade, a autoridade de abrir os selos e dar início então à revelação dos tempos do juízo. Então o Senhor Jesus, ele abre aquele rolo, quebra o primeiro selo, começa a abrir o rolo, depois de aberto o primeiro selo, e nós então começamos a adentrar num período da dispensação do juízo. Pode avançar, por favor, o slide? Eu quero lembrar vocês as 9 dispensações. Nós estamos falando então da dispensação do juízo, que é a 7ª dispensação. Nós já falamos sobre a dispensação da inocência, que está no período de Adão. Nós já falamos no período da consciência, quando o pecado adentra ao mundo. Nós falamos sobre o período do governo humano, nós falamos do período sobre Noé, nós falamos do período patriarcal, sobre Abraão, nós falamos do período da lei, sobre Moisés, nós falamos do período da graça, sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora nós falaremos, a partir dessa continuidade da série, as 3 últimas dispensações, as 3 últimas fases da história, a dispensação do juízo, depois falaremos da dispensação do milênio, e depois falaremos a seguir da dispensação do estado final e eterno. Então, falando sobre a dispensação do juízo, nós vamos ao texto de Apocalipse 6, o versículo 1 e 2. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, trata-se de um dos 4 cavalos e seus cavaleiros, que são vislumbrados nos 4 primeiros dos 7 selos do juízo. Então, os 4 primeiros selos do juízo apontam a apresentação de 4 cavaleiros montados sobre 4 cavalos, e cada cavalo representado por uma cor e por uma missão. Quais são esses 4 cavaleiros? O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele está montado sobre um cavalo branco que nós lemos e sobre o qual vamos explanar a seguir. O segundo dos cavaleiros, nós lemos aqui no texto de Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 4 a 8. Veja o que diz: e saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio dos animais selvagens da terra. Então são 4 cavaleiros que surgem nas visões da revelação ao apóstolo João. Um cavaleiro sobre o cavalo branco, outro sobre o cavalo preto, o vermelho, outro sobre o cavalo preto e outro sobre o cavalo amarelo, em algumas versões, a partir do grego, um cavalo pálido. Mas o fato é que cada um desses representa um dos selos do juízo que nós vamos analisar. Hoje vamos falar sobre o primeiro selo. Então a pergunta é: quanto ao cavaleiro montado sobre o cavalo branco, seria ele Jesus Cristo? Ou poderia ser uma pessoa que antagonizará o Senhor Jesus Cristo? Eu vou colocar então para vocês, eu falei sobre os selos, um mapa do que nós vamos tratar no decorrer desses domingos.
Hoje vamos tratar sobre o que você está vendo em vermelho, o primeiro selo, já mostrando a resposta. Aponta ao anticristo e à sua manifestação. No domingo que vem, daqui a alguns domingos, nessa manhã, na parte da manhã, nós falaremos sobre uma guerra que romperá contra Israel, a chamada guerra, ou batalha de Gog e Magog, que é o segundo selo. Depois nós falaremos sobre o terceiro selo, falaremos sobre a inflação mundial, a fome e o controle central. Depois nós falaremos sobre o aumento da morte pela fome e pela guerra. Depois falaremos do quinto selo, sobre o aumento da morte dos mártires. Depois nós falaremos do sexto selo, uma provável hecatombe nuclear. Depois nós falaremos sobre um parênteses que a Bíblia trata a respeito das 144 mil e as duas testemunhas, dos 144 mil selados e as duas testemunhas. E por fim, falaremos do sétimo selo, que abrirá o período das 7 trombetas. Agora você pode notar em azul claro, não sei se você consegue perceber aí atrás, que há 2 retângulos em azul claro. Conseguem ver aí ao fundo? Entre o primeiro selo e a metade do segundo selo, nós estamos na primeira metade da grande tribulação. Então isso começa com o período que nós vamos ver aqui, e já tratamos inclusive sobre o arrebatamento da igreja. E no meio da guerra de Gog e Magog, no segundo selo, começa a segunda metade da grande tribulação. Sobre esses assuntos, nós já falamos quando tratamos a respeito do arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Vamos falar então sobre esse cavaleiro montado sobre o cavalo branco. Em primeiro lugar, ele é um imitador que visará ser adorado. Muitos pensam que esse cavaleiro sobre o cavalo branco é Jesus Cristo. Por quê? Porque eles confundem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Porque Apocalipse 19, o texto é muito claro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então há uma confusão, mas há distinções a respeito desses dois cavaleiros. Primeiro lugar, primeira distinção, o cavaleiro do cavalo branco, ele inicia o período tribulacional de Apocalipse 6, e o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse de número 19, ele finaliza o período tribulacional, ou seja, um começa a dispensação do juízo, outro termina a dispensação do juízo. Em segundo lugar, se esse primeiro cavaleiro sobre o cavalo branco é Cristo, de onde surgiu esse cavaleiro? Porque veja o texto que nós já lemos, eu vou reler aqui, Apocalipse 6, de 1 a 2, vi quando o Cordeiro quebrou um dos primeiros selos, está falando de Jesus quebra o primeiro selo, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de som de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, Jesus está aqui, ele abre o selo e surge um cavaleiro branco. Então, ele está aqui apontando o juízo que vem através de um outro cavaleiro. Então, se trata de uma outra pessoa. Terceiro lugar, nós devemos considerar o título que o apóstolo João, menciona em 2 de suas 3 cartas, que ele já tinha usado anteriormente nessas cartas, o anticristo. Ele se opõe à obra de Cristo, mas procura limitá-lo no máximo possível, a ponto de ser adorado. Vocês lembram quando nós falamos sobre o anticristo, e vamos falar mais sobre ele hoje, mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nos versículos 3 e 4, veja o que diz o texto: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, haverá um momento que nós trataremos depois, quando nós falarmos do segundo selo, que o anticristo vai adentrar no santuário de Deus, no local que é o local santo,
e é um local que ele não pode assentar-se, e ele vai se assentar, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Tudo que Satanás quer é ser adorado. Não foi assim o motivo de sua queda? Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, falam da queda de Satanás do céu. Ele fala: olha, eu vou me assentar acima do trono de Deus, acima das estrelas de Deus, eu vou ser maior do que todos. Ele cai por causa de sua postura em querer ser adorado, mas esse desejo nunca cessou. Ele, quando está no monte lá em Jericó, na região de Jericó, tentando o Senhor Jesus, ele fala: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele nunca perdeu esse desejo, e o anticristo vai querer se assentar no santuário de Deus, querendo ser adorado. Então ele vai se apresentar ao máximo, como se fosse a pessoa a ser adorada. Agora, nós vemos nessa visão do cavaleiro sobre o cavalo branco, dois elementos: o arco e a coroa. Diferentemente de Jesus, que é simbolizado como aquele que tem a espada de dois gumes, palavra de Deus em sua boca, que nós estudamos sobre isso em Apocalipse 1, esse personagem ele aparece com um arco, que é um elemento que jamais foi vislumbrado em Cristo. Agora, qual é a representação do arco? O arco representa uma arma que é capaz de atingir a longa distância, ou seja, alcançar seus propósitos a longa distância, que mostra a abrangência do governo do anticristo, que vai ser um governo mundial, que ele vai deter um poderio mundial. Outro elemento é a coroa, e a coroa, ela aponta o fato de que esse primeiro cavaleiro, ele tem a autoridade que lhe foi entregue por Satanás, a autoridade para governar todo o mundo. Veja o que diz Apocalipse capítulo 13, nos versículos 2 e 4. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, olha só, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então está falando o poder que Satanás dá ao anticristo. Ele dá trono, ele dá poder, ele dá grande autoridade. Aí a consequência no versículo 4: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, dizendo, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quando nós falarmos então sobre a figura inclusive da besta e do falso profeta, nós falaremos mais sobre esse texto. Mas o fato é que o anticristo então começará a ter um poder não apenas de grande astúcia política, um poder de grande administração econômica, grande administração militar, mas também o texto bíblico é claro, que ele está imbuído de grande autoridade que Satanás lhe conferiu, de grande capacidade que Satanás lhe conferiu. Agora, como é que vai ser a conquista do poder pelo anticristo? Vocês se lembram quando nós tratamos em 2 estudos sobre o anticristo, de uma de suas características? Ele não vai surgir de uma linhagem monárquica, ele não vai ser um príncipe, não vai ser um herdeiro, ele vai surgir de repente no cenário político mundial e será repentina. Agora, isso, o seu poder tomado repentinamente, não significa que ele não terá adversários. Veja o que diz Daniel capítulo 11, no versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real. Ou seja, esse homem desprezível, que é um dos nomes do anticristo, ele não vai ter linhagem real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. É um personagem político que vai surgir na esfera política mundial quando ninguém esperar. É um personagem que já deve estar vivo, pelo menos creio eu, penso eu, já deve estar nesse meio político, só que ele vai surgir, ele vai se manifestar de maneira repentina e com intrigas. Ou seja, ele de surpresa tomará o reino, de surpresa vai tomar o poder, mas vai ser com intrigas, vai ser trabalhando essas questões. Esses adversários são quantos? A Bíblia também fala. 3
tais adversários serão três, dentre três grandes governantes mundiais. Nós já falamos a respeito desse número 10, nós já falamos dos 10 chifres, nós já falamos sobre 10 grandes organizações mundiais, nós já falamos sobre 10 grandes alianças mundiais, já falamos sobre isso, já em uns 2 ou 3 estudos, não vou me repetir aqui, mas o fato é que ele vai conseguir o seu domínio nesse meio. Veja o que diz o texto de Daniel, capítulo 7, nos versículos 8 e 20. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante dos quais os três dos primeiros chifres foram arrancados. Lembro que chifre é autoridade, representa poder. Então, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e que parecia mais forte que os outros chifres. Então, dentre esses 10 grandes governantes, 10 grandes, pessoas que detêm grande poder na terra, ele consegue vencer 3 que se opunham a ele. E ele era o menor deles, ele surge como o menor deles, tanto é que ele é descrito como um pequeno chifre. Agora, qual é a sua grande conquista? Ele vem como vencedor, ele vai vencer a oposição, ele vai tomar o governo. E volto a dizer, já falamos das características do anticristo, não vou repeti-las aqui, mas uma coisa ele vai obter, que ninguém conseguiu obter: a paz, em 2 grandes frentes, cada vez mais tensas. Por isso que o seu cavalo é branco, porque o cavalo branco, ele é o símbolo do período de paz. 2 esferas tensas. Primeira delas, trata-se de uma paz necessária a todas as nações diante do caos gerado pelo arrebatamento. Eu quero lembrar um dos textos que nós já estudamos aqui, o de Mateus capítulo 24, versículos 26, 40 e 41, onde nós lemos: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Ou seja, esse cavaleiro branco, ele vai trazer paz. Ele é a antítese de Cristo, mas ele vai trazer paz num período onde haverá caos na terra, porque a proporção bíblica aqui é exemplar. Não podemos precisar que exatamente metade da população vai ser arrebatada. Creio eu que o número será menor, considerando a expansão do evangelho e transformação de vidas no mundo hoje. Mas o fato é que um grande percentual de pessoas da população mundial vai sumir com o arrebatamento. Então imagine vocês, que não apenas muitas igrejas ficarão vazias, o ideal é que fossem todas, mas isso não acontecerá. Muitas ficarão vazias, mas também empresas, indústrias, comércios, órgãos públicos, exércitos, grupamentos militares, instituições, organizações militares. Vai haver desfalque de muita gente. Famílias vão ser desconstruídas, desmoronadas pelo desaparecimento de entes queridos. Então a terra, ela vai ficar, vou usar uma expressão, mas enfim, caótica, pela ausência repentina de tantas pessoas através do arrebatamento da igreja, o caos. E aí surge o personagem que vai conseguir administrar isso, vai conseguir reorganizar isso, os empregos tomados, as mortes causadas e os acidentes ocorridos, a terra vai ficar um caos nesse período. Mas surge então essa pessoa que vem num cavalo branco, ele vai vencer nessa etapa, ele vai conseguir promover a paz. Então,
imagine você, problemas jurídicos, questões de tantas questões que vão acontecer, e Ele vai trazer a paz pela sua enorme capacitação para administrar esse momento. Esse é um ponto da paz que Ele vai trazer. A falsa paz, uma paz temporária. Nós já falamos sobre isso, quando falamos que vai trazer uma paz, que vai estabelecer uma ordem, que Ele vai lhe dar poder. Agora, tem um segundo aspecto que eu falei para vocês, e esse segundo aspecto trata a respeito da paz, ainda que temporária, com Israel. Paz essa que Israel nunca obteve em sua história, desde o primeiro dia de sua independência, desde o dia 4 de maio de 1948, no dia seguinte, 14 de maio, no dia seguinte, Israel já é atacado por 5 exércitos, apesar de acordos de paz nas suas fronteiras, sul com o Egito em 1979, e a fronteira do leste com a Jordânia em 1994, Israel não tem paz com o Líbano, que está ao norte, Israel não tem paz com a Síria, que está no nordeste, Israel não tem paz, como nós estamos acompanhando agora, com os árabes que ocupam a faixa de Gaza, e nem com os que estão na Cisjordânia, as inúmeras tribos que ali ocuparam aquela região. Então, Israel não está com paz, não vive um território sem muralhas, sem ferrolhos, não vive. Israel não tem essa paz. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 38, versículo 11, o seguinte: você dirá, vão invadir a terra das aldeias sem muralhas, atacaria um povo pacífico, que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos, sem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Essa profecia ainda não se cumpriu. Essa profecia de Ezequiel não se cumpriu, porque Israel não habita em paz e em segurança ainda. A segurança de Israel existe graças aos seus recursos bélicos, ao domo de ferro, às suas forças armadas. Só existe Israel, só existe. Claro que o Senhor tem defendido Israel, e nós sabemos disso. Claro que temos o príncipe de Israel, que é Miguel, sabemos disso, mas em termos visíveis aos olhos comuns, Israel só existe hoje graças ao seu poder militar, ao seu poderio militar, à sua defesa militar, mas eles não vivem em paz e em segurança. Então essa profecia vai se cumprir. Quando? Quando houver paz. Então, além de suas fronteiras, o anticristo, ele vai gerar um período pacífico, antes que essa aliança seja rompida. Nós temos falado sobre esse período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio. Quando falamos da 70ª semana de Daniel, que nós expomos aqui, nós falamos então da 70ª semana de Daniel, que é dividida em 2 partes. E na metade dessa semana de 7 anos, as semanas de Daniel são semanas de 7 anos, como nós já estudamos, na metade dessa semana, dessa 70ª semana de Daniel, ou seja, desses 7 últimos anos, então o anticristo vai romper a aliança com Israel. E quando romper, então Israel vai ser invadido por uma aliança chamada Aliança do Norte. Vamos falar sobre isso daqui a alguns domingos. Capitaneada pela Rússia. Vai descer. Rússia, com apoio da Turquia, vão descer. E aí nós teremos então Gog e Magog. Mas o fato é que a profecia ela diz, então, que depois desse período de 3 anos e meio, Israel vai ter paz. O anticristo vai conseguir gerar paz com Israel. Israel então vai poder dizer que vive em paz e em segurança, de repente tudo muda. Veja o que diz o texto, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 5, nos versos número 2 e 3. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Eu vou repetir aqui para que você não perca a tua atenção no que nós lemos. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Ou seja, quando o povo de Israel estiver num período que, enfim, estamos vivendo em paz e segurança, depois de 3 anos e meio daquela aliança, aquilo será quebrado e serão invadidos. Será uma paz, então, esse período de 3 anos e meio, que Israel experimentará, após um período ainda mais turbulento que o atual. Meus amados irmãos, existe uma questão que nós temos que analisar, a respeito do templo de Jerusalém. Várias das profecias apontam que no período da grande tribulação, na metade da grande tribulação, o templo já vai ter sido reconstruído. Mas hoje, quando nós olhamos para o Monte Moriá, nós não vemos o templo ali. Nós vemos 2 grandes locais sagrados para os muçulmanos, que é o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada, que nós vemos em todas as fotos turísticas de Jerusalém, e nós temos uma mesquita, que é a Mesquita de Omar, também chamada de Mesquita de Al-Aqsa. Aqui você pode ver um mapa, uma foto, na verdade, do Monte Moriá. O Monte Moriá é esse pedaço, o cume dessa colina, que você vê nesse quadrilátero. Esse quadrilátero é chamado de Monte do Templo, e os muçulmanos chamam de Esplanada das Mesquitas. Pois bem, você pode ver à esquerda da imagem o Muro das Lamentações, que é onde as pessoas, que é o local mais próximo onde os judeus podem orar, conseguem orar mais próximo ali onde fica o templo. Então o Muro das Lamentações à minha esquerda. Aí você pode ver a porta dourada à direita da foto, que é a porta que era a porta de entrada para o templo. Então você pode ver que no meio estava o templo, só que no meio existe o Domo da Rocha, e aqui, mais para baixo na foto, ou melhor, ao centro da foto, temos a Mesquita de Al-Aqsa, a Mesquita de Omar. Então, nós temos um problema, o templo não foi reconstruído. Mas se depois de 3 anos e meio o templo já vai ter sido reconstruído, o que tem que acontecer com esses locais? A pergunta que eu faço então no próximo slide é: como os muçulmanos permitiriam a construção do terceiro templo, ainda que os judeus já cultuem naquele local desde o século 10 a.C., e as mesquitas tenham sido construídas, a mesquita e o Domo da Rocha tenham sido construídos só no século 6 depois de Cristo. Mas como é que os muçulmanos vão permitir isso? Bom, eu particularmente não creio que seja por causa de um terremoto que vai destruir tudo aquilo. Por quê? Porque já houve terremotos na história, e o que os muçulmanos fizeram? Reconstruíram, sem problema nenhum. Terremoto é só colocar mais tijolos e resolve o problema. Então eu não acredito que seja um terremoto. Eu enxergo 3 possibilidades, pelo menos na minha interpretação pessoal, e todas elas exigem um grande líder que consiga um acordo de paz com os muçulmanos, entre os muçulmanos e os israelitas. Primeira possibilidade: esse acordo de paz, a fim de se erguer um templo ao lado dos locais sagrados dos muçulmanos, sem que os destrua. Seria um acordo político, talvez algumas trocas sejam dadas, a faixa de Gaza, toda a Cisjordânia seja entregue aos árabes, as colinas Golã sejam entregues aos sírios. Possível, é possível, tudo é possível nesses acordos políticos, se Israel já obtiver paz. Um primeiro-ministro de Israel, o antigo primeiro-ministro de Israel, ele falou: olha, se a Síria fizer um tratado de paz por causa das colinas Golã, a gente devolve as colinas Golã agora, nós queremos paz. Então, tudo é possível nesse meio político em relação a trocas. Agora, esse templo, dificilmente então os muçulmanos aceiteriam um acordo de paz para demolir os locais sagrados, mas existe uma possibilidade técnica. E qual é a possibilidade técnica que nós vemos aqui? Bom, esse é um mapa de 1919, que você pode ver que lá está escrito Haram al-Sharif e ali Moriá, mostrando que ali é o Monte Moriá, na percepção dos ingleses nesse período. Mas pode ir para a próxima tela, por favor. Esse é o mapa que nós colocamos. Agora, existe uma alternativa de se manter o Domo da Rocha,
se manter a mesquita, mas ainda no Monte Moriá, se criar o templo naquele espaço que foi colocado ali, sob o fundo vermelho. Então, é uma possibilidade? Tecnicamente ela existe? Ela exige. Hoje, claro que nenhum dos dois lados aceita isso. Os grupos mais extremos dos dois lados, tanto dos muçulmanos como dos israelitas, eles não aceitam essa possibilidade, mas é uma alternativa técnica. Então, tem que haver um grande líder político para conseguir fazer esse acordo, gerar esse acordo para essa possibilidade, que é a primeira das possibilidades. Existe uma segunda possibilidade, um ataque contra Israel, sendo tais locais sagrados destruídos por mísseis ou drones dos próprios países que se antagonizem contra Israel, das próprias nações islâmicas. Nós temos que lembrar do que aconteceu nesse ano de 2024, no dia 13 de abril. Vocês lembram o ataque dos iranianos contra Israel? Eu tenho um vídeo para vocês verem que os drones chegaram muito próximos da mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha. Veja só esse vídeo. São mísseis iranianos. Israel que defendeu. Olha a distância. Olha, tão próximos do Domo da Rocha e da mesquita de Omar. Ou seja, podiam ter caído ali. Porque existe uma margem de erro. Estou falando de uma distância muito longa desde o Irã. Então a margem de erro aumenta, quanto maior a distância, maior a possibilidade de erro. E os próprios iranianos, os próprios muçulmanos, podiam ter atingido a sua mesquita e o Domo da Rocha. Ou seja, essa é uma segunda possibilidade. Isso aconteceu agora em abril, nesse ano. E existe uma terceira possibilidade. A terceira possibilidade é uma guerra com a conquista plena desse local por Israel, e que destruiria esses locais como conquista dessa guerra, e construiria então o seu templo ali. Essa é uma possibilidade. Vale lembrar, meus amados irmãos, que Israel já reconquistou o Monte Moriá, 1967, Guerra dos 6 Dias. Eles reconquistaram aquilo, estavam com os jordanianos, inclusive, 19 anos. Eles venceram e reconquistaram aquele local. Só que eles hoje detêm o que é chamado de posse do monte do templo, mas eles não têm o controle absoluto do monte do templo. Por quê? Aconteceu algo que nós temos que lembrar. Por uma semana Israel teve posse e controle absoluto do monte do templo, mas no segundo dia da Guerra dos 6 Dias começam negociações entre o ministro da Defesa, Moshe Dayan, com os jordanianos, e nós temos até uma imagem aqui que mostra Moshe Dayan, pode colocar aí por favor, caminhando no Monte do Templo após reconquistá-lo em 1967, ele é esse que está no centro da foto. Então você vê que Israel, ele voltou a ter a posse desse monte, e Israel, ele teve domínio pleno desse monte. Só que, surpreendentemente, porque todos os estudantes da Bíblia falaram, chegou a plenitude, o fim do tempo dos gentios. Chegou o fim. Israel já tem o domínio completo dali, vai reerguer o templo. Só que, meus amados irmãos, surpreendentemente, esse general Moisés Dayan, ele vai, nessas negociações com a Jordânia, entregar o domínio da administração local para os jordanianos. Quando você vai a esses locais, você vê algo muito interessante. Você vê que ao redor estão soldados israelenses, e junto a esses locais sagrados dos muçulmanos estão policiais jordanianos, muçulmanos. Ou seja, Israel tem a posse, mas não tem o domínio pleno. Então, meus amados irmãos, quando é que Israel vai ter o domínio pleno?
voltar a ter o domínio pleno. Ele teve por uma semana, não derrubaram aqueles locais. Moshe Dayan, eu quero lembrar a vocês que era ateu, então ele não tinha muita, a questão dele era vencer a guerra, era ter um lar para o povo judeu, para que pudesse viver sem viver perseguido, assolado por perseguições no mundo, como nós temos visto de maneira crescente nos dias atuais. A sua própria pátria, a visão dele era essa, mas não tinha uma visão religiosa, não tinha uma perspectiva teológica, não tinha uma análise bíblica. Essa é uma percepção. Então ele entrega a administração dos muçulmanos àquele local. Então, é possível não, é bíblico, que vai acontecer uma nova guerra, que vai envolver várias nações contra Israel, assim como aconteceu em 1948, 1967, 1973, vai acontecer novamente. Só que desta feita, uma dessas possibilidades vai acontecer. Ou vai se erguer o templo ao lado, ou vai se destruir aquele local por ataques dos inimigos de Israel, ou do próprio Israel, mas vai ser reerguido o templo em Jerusalém. Os dois lados, naturalmente, têm os grupos mais moderados, os grupos mais extremados. Naturalmente, não aceitam essa possibilidade, hoje em dia não aceitam. Os judeus mais extremados não aceitam ter o templo ao lado do local original, mas no mesmo monte original, mas mantendo o local sagrado para os islâmicos, e vice-versa. Isso não acontece hoje, não tem acontecido ao longo dos anos. Só que o fato é que eles pensam o seguinte: mas por que nós não podemos destruir aquela mesquita? Afinal de contas, os jordanianos, em 19 anos que ficaram aqui em Jerusalém, destruíram 58 sinagogas e yeshivais, que são as escolas rabínicas, 58 locais sagrados para os judeus. Por que a gente não pode destruir 2 locais sagrados para os muçulmanos? Essa é a interpretação deles, só eles podem. E outra coisa, nas destruições dos locais sagrados dos judeus, não houve manifestação da ONU contrária, não houve uma nota oficial da ONU contrária. Além disso, eles destruíram cerca de 40 mil lápides dos cemitérios judaicos, desses 70 mil que havia ali em Jerusalém, e a ONU calada. A sinagoga Urva é um símbolo, podemos visitá-la ano passado, ela está bonita aqui nessa foto, você vê o interior dela, mas assim que os jordanianos ocuparam, e era a maior sinagoga de Jerusalém, pode avançar por favor a foto, olha o estado dela ficou. Eles destruíram, eles botaram um dinamite e destruíram a sinagoga, e a ONU calada. Então, meus amados irmãos, volto a dizer, 58 locais sagrados para os judeus foram destruídos, e os judeus pensam, então nós podemos destruir aqueles locais sagrados para os muçulmanos, não tem problema nenhum para a gente. E se você olhar hoje, tudo que Israel faz vai ser noticiado, tudo, e olha, não tem sido por causa da guerra de Gaza não, eu acompanho os jornais desde sempre, e desde sempre tem sido assim, sempre, toda semana tinha uma nota contra Israel, alguma coisa contra Israel, mas o fato é, que mesquitas têm sido demolidas ao redor do mundo e ninguém tem falado nada. 8.500 mesquitas foram destruídas na China, na região de Vinyang, 65% das mesquitas, perseguindo o povo uigur. O jornal O Globo, você já está vendo aí na tela, essa reportagem, ela é printada do ano 2020, estamos em 2024, tem 4 anos, ninguém ouviu falar disso, colocou ali no Globo, logo depois se silenciou. Eu vou ler para vocês. Mesquitas têm sido destruídas ou danificadas na província chinesa de Xinjiang, aponta estudo. Levantamento do Centro de Estudos Australiano estima que cerca de 15 mil estejam de pé, com mais da metade danificadas. Milhares de mesquitas na província chinesa de Xinjiang, no noroeste do país, foram danificadas ou destruídas em apenas 3 anos, restando menos templos muçulmanos na região do que em qualquer momento, desde a Revolução Cultural 1966, 1976. Então, meus amados irmãos, se destrói mesquitas, mas ali, quando isso acontecer, aí tudo vai se voltar, vocês vão ver, a não ser pela habilidade do anticristo, e manter os acordos de paz com Israel. Então, meus amados,
Aí você fala, bom, mas Israel não tem direito a erguer o seu templo no local que é de Israel há 3.000 anos atrás, que é o Monte Moriá, um local que tem o templo desde o século 10º antes de Cristo, não tem direito. O Muro das Lamentações está lá, os judeus estão lá orando lá, todos os dias, 24 horas por dia tem judeus orando ali, cristãos orando ali, no Muro das Lamentações. Por que eles não têm direito? Aí você vê, volto a dizer, o papel da ONU em tudo isso, com o governo do anticristo e de seus braços como a Unesco. Eu coloco aqui uma reportagem, e essa reportagem é de 2016. Veja o absurdo dessa reportagem da revista Veja. O título diz: Unesco aprova a resolução que nega elo judeu com o monte do templo. Você está sentado, qualquer historiador está sentado, qualquer um que lê a Bíblia está sentado. A Unesco aprova a resolução que nega o elo dos judeus com o monte do templo. Resolução da Unesco, no subtítulo, chama locais sagrados apenas pelo nome árabe e faz parte da campanha da entidade contra Israel, publicado em 2016. Eu vou ler aqui. A Unesco aprovou formalmente nesta terça-feira uma resolução sobre o Jerusalém Oriental, promovida por países árabes em nome da proteção do patrimônio cultural palestino. Segundo Israel, o decreto nega o vínculo milenar entre os judeus e a cidade ao afirmar que o Muro das Lamentações, local mais santo para a religião judaica, assim como todo o monte do templo, do qual o muro faz parte, são sagrados apenas para os muçulmanos. Ou seja, para a Unesco, aquele local é só dos muçulmanos. Então, para eles é só a esplanada das mesquitas, não é monte do templo. Para eles o Muro das Lamentações é só o muro ocidental e mais nada. Ou seja, é um absurdo o contrassenso, é um absurdo a falta. Agora, o que é isso? É política. E quem que pode reverter isso? Uma pessoa com força política para reverter toda essa situação. Então, o anticristo ele vai ter essa capacidade para fazer com que as fronteiras de Israel sejam aceitas e definidas conforme a comunidade internacional. Quem vai conseguir isso? Só conseguindo isso, nas fronteiras pós-1967, é que o anticristo vai conseguir firmar o acordo de paz em outros países. Então, é um acontecimento que demonstra uma inteligência absurda desse personagem político, uma habilidade descomunal, jamais vista, que vai fazer com que Israel descanse. Mas nós devemos entender uma coisa: Israel vai fazer um acordo com as demais nações baseadas na pessoa do anticristo, mas o desejo verdadeiro não vai ser, e nem o fruto disso vai ser a verdadeira paz. Diz o texto de Isaías capítulo 28, o versículo número 15: porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo a falsidade. Tudo que eles fizerem vai ser baseado na mentira, na falsidade, nos acordos que estão por trás. Israel vai fazer uma assinatura com um decreto que ele vai lhe ser quase que plenamente fatal. E é importante então dizermos, e eu finalizo, que a Bíblia não declara os termos desse acordo, mas declara a sua duração, de 1 semana de anos, sendo que esse acordo vai ser rompido na metade dessa semana de anos, ou seja, 3 anos e meio depois. Eu encerro com o versículo de Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele, está falando do anticristo, fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. Ou seja, para haver sacrifício e oferta de cereais vai ter que haver templo. Na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição,
que está determinada seja derramada sobre ele. Falamos do terceiro templo, en passant. Agora vamos, no próximo domingo, nosso próximo estudo, nós falaremos então sobre a construção do terceiro templo. Como isso se dará, em que pé isso está, e vamos tratar a respeito da construção do terceiro templo no próximo estudo. E o meu desejo é que Deus tenha abençoado a sua vida pela revelação das Escrituras, de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração.